Shalom, queridos. Nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Estamos no 9º capítulo do livro de Neemias. É mais um capítulo de maravilhas, de aprendizado para nós. A gratidão a nosso Deus por tudo isso. Capítulo 9 capítulo 9 de Neemias, fala do arrependimento e confissão de pecados. Confissão de pecados, muito importante isso. O tempo todo da nossa vida, a gente aprendendo que Deus é santo, 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 e que nada pode ser oculto, nem um pensamento. Ele vê tudo. O nosso dever é estar no lugar secreto, ou em qualquer lugar que estivermos, imediatamente pedindo perdão, até por um pensamento que a gente faça. Mas especialmente no lugar secreto, quando você vai ouvir a voz de Deus, se humilhar diante dele, a começar a oração já pedindo perdão, chorando pelos pecados, por menor que seja, porque todo pecado ofende a santidade de Deus. Não tem pecadinho nem pecadão. Ofendeu a Deus, imediatamente arrependimento, para não estarmos distanciados dele, porque os nossos pecados distanciam a gente dele. Não pode conviver com o pecado. Então, esse capítulo nos traz esse despertamento. Eu sei que vocês estão fazendo leituras dentro do discipulado, com seus discipuladores, juntos, fazem a leitura e eu só faço os comentários, como sempre. E vocês sabem que dentro do questionário estarão perguntas dos comentários que eu faço e perguntas dentro da leitura que vocês fazem junto com seus discipuladores. E nós queremos que essas respostas sejam corretas. Eu espero que todos estejam entendendo tudo, porque é importante o progresso de vocês no estudo da palavra. Muito importante. Deus quer que nós amemos a palavra, que sejamos refrigerados pela palavra a cada dia das nossas vidas. Então, vamos lá, capítulo 9, vamos comentar. Esse capítulo 9 diz a respeito do arrependimento e confissão do pecado. 2 dias depois que a festa dos tabernáculos foi concluída, essa humilhação e confissão de pecados ocorreu. Tem que ter o resultado, nossas festas devem ter esse resultado, queridos. Nós sabemos que Deus fez muitas festas, porque o povo deixou para eles a ordem de fazer essas festas, se alegrar no Senhor. Mas toda a nossa alegria de festa em festa é arrependimento. Quando se faz um congresso, trazer para a nossa realidade agora, um congresso do nosso ministério, o principal não é fazer a vendagem, não é aproveitar cada um e fazer vendagem. O principal é ouvir o que Deus está trazendo de novidade naquele congresso, para arrependimento, que é o que precisamos sempre de nos arrepender. E viver assim, desse jeito, sempre se arrependendo até a volta do Senhor Jesus. Porque Deus já sabe que nós, até um pensamento pode ofendê-lo, mas o que Ele quer saber é que a gente não se esqueça que Ele é santo, santo e não deixe nenhum pecado acumulado. Então, o congresso já é um motivo, né? A gente se alegrar com Deus trazer as novidades através do profeta que vem de fora, e a gente já está ali para isso. Aí, no passado, a gente fazia o quê? Tem um congresso, todo mundo quer ir, mas por quê? É aqueles 2 dias, aqueles 3 dias onde nós vamos vestir as nossas roupas mais bonitas, os nossos calçados mais bonitos, ver o povo todo reunido, que geralmente no congresso vai todos estão presentes, e satisfazer nossas carnalidades, vou aproveitar para ganhar um dinheirão nesse congresso. Aí vai, o tempo todo se dedicando àquela vendagem, cada um tendo sua intenção, Deus sabe de tudo, né? É sempre uma desculpa porque vai fazer isso, porque vai fazer aquilo, vou vender para isso, vou vender para aquilo. Na verdade, a gente tem nossas segundas intenções. O ser humano é assim mesmo, o coração é enganoso. O que deve ter de interesse num congresso, num seminário, em qualquer evento que nós fazemos, é a santidade. Aproveitar para ficar mais santo ainda. Tem aquela semana, aqueles dias
diferentes, falando a palavra, o profeta trazendo a novidade, o profeta novo, que a gente é acostumado com o profeta de casa, não é? Então, um período de mudança de vida, de avivamento, e nós, infelizmente, não aproveitamos, né? O que nós queremos o que Deus quer de nós é que a gente saiba que tudo é para nós estarmos mais santificados. Tudo, congresso, seminário, os cultos do domingo, os cultos do meio da semana, tudo é para nós estarmos na santificação. E não esquecer que as demais coisas Ele acrescenta. Tudo que se faz é para aumentar o reino, para que o reino esteja no nível de santidade, tudo que se faz. Porque Deus disse, buscar primeiro o reino. Então, nossa intenção deles é aproveitar agora que eu vou fazer uma boa vendagem para resolver aquele problema meu financeiro. Não. A gente tem que saber que Ele acrescenta as demais coisas. Tudo que fazemos no meio da igreja ou fora da igreja, do templo, ou no templo ou fora do templo, é com a intenção de se aproximar mais de Deus. Então não tem outros motivos, não. A gente não tem que fazer aqueles combinança para o pessoal ficar subindo e descendo como uma festa qualquer, e depois que terminar, como é que foi o congresso? Foi muito bom. E você olhar para aquela vida e não ver diferença nenhuma. Temos que ter cuidado, Deus é muito festeiro, mas Ele gosta que tudo seja para estarmos cada vez mais próximos dEle. Não vai se aproveitar de motivo nenhum para dizer agora eu vou ganhar meu dinheiro. Não. Eu sei que eu estou dizendo que você vai prosperar e já está prosperando. Serão os dias mais abençoados do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, por causa da palavra que está nos levando ao avivamento. Então, esse é o propósito de Deus para nós. Que haja essa aproximação dele a cada momento. E não esquecer que não está de fora a prosperidade, mas não é você se aproveitando do Congresso para fazer tudo aquilo que você conseguir de dinheiro. Não, não se aproveite não, por favor, em nome de Jesus. Aproveite que tem um profeta novo, vai ouvir tudo que Deus tem para falar, igual que a motivação do profeta velho é pouco. Aproveita esse que foi chamado, tem um custo, porque a pessoa vem, mas também a pessoa tem que ter pagamento, né, da despesa, do transporte, de tudo, ter também alguma coisa para agradar o profeta, Deus sempre diz isso, né? Que ninguém vai ao profeta sem ter algo para levar. Foi na antiga aliança e hoje também, ninguém vai chamar uma pessoa para pregar a palavra, para passar aqueles dias ali, sem ter o que pagar, mas não é porque você se esforçou, não é porque você foi fazer as vendagens, esquecer que tem que fazer, é mudar, aproveitar o período para se santificar mais, ouvindo o que Deus tem para fazer. Tem que confiar. O justo vive pela fé. Vocês todos sentam para ouvir a palavra, nada de entre e sai, subir, descendo para o acarajé, subir, descendo para a salada de fruta, subir, descendo para isso e aquilo. Não. É para buscar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Senta-se para ouvir o que Deus tem para falar, naqueles dias do congresso, do seminário, do que for. E agora, Deus vai providenciar a oferta que vai dar ao profeta, as despesas que vai ter com o transporte do profeta e demais despesas que houver, porque o nosso Deus é fiel. Ele não vai rejeitar aquele que busca primeiro Ele em primeiro lugar. A gente troca tudo. Quando termina o congresso, o que é que sabe? É que teve uma decoração maravilhosa, que o povo ficou radiante por ter feito aquela decoração, outros radiantes porque venderam muito, fez uma vantagem boa. Isso é resultado de uma festa para Deus? O resultado de uma festa para Deus é o povo todo no avivamento, graças a Deus, que renovo, que maravilha. E aquilo perdurar para sempre, sempre, cada vez que tiver, mais, 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 sempre aproveitando tudo que Deus está falando, e mais santificação, mais santificação. Por mais que a gente santifique, é pouco. O nosso Deus é santo, santo, santo. E aqui nós estamos vendo o povo voltou a fazer a festa do tabernáculo, e com certeza de uma nova dimensão, né? Porque sabendo que foi concluída essa festa, foi com confissão, com humilhação, confissão de pecado, se humilhando diante de Deus. É o resultado que nós temos que ter em nossas festas, nossos congressos, é isso.
Fale a verdade, você tem visto isso? Tem visto as pessoas contando quanto foi que ganhou da vendagem que fez? Alguns sentados preocupados com o que gastou, será que vai ter lucro? Ouvindo a palavra ali só por ouvir, porque o pensamento está nos lucros que vai ter na vendagem. Outros pensando, é, será que vai dar mesmo para fazer tudo que a gente planejou? Aí outros dizendo, olha, a decoração está muito linda. Não é isso, é a palavra. Tudo com decência e ordem. Eu sei que vocês querem, nós queremos a igreja, o templo bonito, arrumado. Mas que adianta o templo bonito, arrumado com as pessoas em pecado, não valorizando o que Deus disse? É primeiro o reino, depois as demais coisas ele entrega. Tudo que você necessitar, Deus está providenciando. Ele não falta nada para nós. Tudo que nós precisamos, ele já está com tudo pronto para entregar. A gente precisa confiar que o resultado da festa, dos congressos, dos eventos, o resultado é a mudança de vida. Porque onde há aprendizado, tem mudança de comportamento. Se naqueles dias a gente aprendeu mais, recebeu mais de Deus, depois daquilo tudo, vai se olhar e ver, olha, o povo está orando mais. Olha, o povo está vindo orar no culto matutino. Os cultos matutinos está parecendo uma festa. Isso que Deus é que é o resultado de tudo que nós fazemos para Ele, as nossas festanças. É ver que é um crescimento espiritual. Então, as pessoas entenderem que o templo é uma casa de oração e que não deve chegar nos cultos atrasados, mas bem antes para orarem, preparando o ambiente para o banquete que Deus vai trazer, a palavra, tem que estar assim, numa mudança cada vez mais se aproximando de Deus. Aí, depois daquele congresso, daquele evento, as pessoas com mais Bíblia, mais dedicação, eu vou ler mais de 3 capítulos por dia. O tempo que eu ficava no Instagram, no Facebook, eu vou agora dedicar para o Senhor. 3 capítulos é pouco, eu tenho fome da palavra, eu tenho fome de Deus. O resultado dos congressos, dos seminários, de qualquer evento é isso aí. Quebrantamento, confissão de pecados, uma vida cheia do Espírito Santo, é o que está acontecendo aqui com Israel. Graças a Deus, está havendo uma mudança. Aí, o pessoal confessando o pecado, o pessoal chorando, a congregação reunida jejuou com pano de saco e terra sobre eles, com pano de saco e terra sobre eles, que esse era o costume da época, quando havia um verdadeiro arrependimento. E nós sabemos que hoje não precisa você se encher de pano de saco, Deus quer ver seu coração cheio dele. Naquele tempo já havia essas coisas, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Só quem tinha o Espírito Santo eram os profetas, reis e sacerdote. Mas hoje você tem o Espírito Santo dentro de você, carrega o Deus vivo, porque Deus lhe escolheu, entregou para Jesus e Jesus não te lança fora. Então você, quando se arrepende, quando vai para uma confissão de pecado, uma humilhação, você tem, em vez de ter que vestir um pano de saco, você tem que se revestir do Espírito Santo, ficar ali naquela dimensão de presença manifestada dele. É isso. A separação foi a seguir. Depois disso aqui, que vocês estão vendo, pano de saco, arrependimento, aí a separação foi a seguir. O mal confessado deve ser, o mal confessado deve significar o mal posto de lado, confessado quer dizer, você jogou para fora, não vai ficar mais. É o que confessa e deixa que alcança a misericórdia, né? Eles separam de todos os estranhos e depois de sua confissão, adoraram ao Senhor. O resultado foi isso. Deixaram o mal, abandonaram o mal, depois dessa confissão de pecados, abandonaram, né? Separados dos povos estranhos, de todos os estranhos, não ficaram ligados com nada de estranho, só eles reunidos como irmãos, como israelitas, foram escolhidos de Deus e começaram a adorar o Senhor. Adorar. Deus só procura adoradores. Enquanto o povo estiver procurando um som de coisa para fazer, pensando que Deus está atrás só dos nossos serviços, ele está atrás de adoradores e quando servem, servem de coração quebrantados, que não se afastam dessa obra maravilhosa da busca de Deus,
É isso que Deus está procurando. E nós precisamos chegar nessa dimensão. Aqui novamente está a ordem correta de um reavivamento espiritual. Ler, ouvir, crer na palavra. Esse é o verdadeiro avivamento espiritual. Ouvir aqui é no sentido de obedecer. Toda vez que a palavra que Deus usa a palavra ouvir, quer dizer, o povo ouviu, o povo obedeceu. É isso que significa. Então, ler, ouvir, quer dizer, ler e obedecer, e crer na palavra. Sempre vem em primeiro lugar a humilhação, o auto-julgamento, confissão, adoração verdadeira. É isso que acontece. Quando a gente lê a palavra, quando a gente obedece a palavra, quando a gente crê na palavra, a gente vai obedecer. Esse é o correto. E aí pronto. Vai acontecer o que está acontecendo aqui, nesse capítulo 9 de Neemias. Aconteceu isso, e esse é exemplo para nós. Estarmos sempre procurando adorar o Senhor o dia inteiro de adoração, o tempo todo de adoração. Não se afastar da sala do trono. Como? Como? Lavando os pratos, lavando a roupa, onde estiver, no trabalho, na empresa. Claro que você tem um patrão, você vai fazer o serviço correto, porque também isso é adoração. A gente ser honesto é adoração. A gente obedecer a Deus é adoração. Mas é claro que você vai estar em qualquer lugar nessa comunhão, porque você já carrega Deus dentro de você. No avivamento a gente percebe isso. A gente procura estar ouvindo o Espírito Santo o tempo todo. Então vai adorar enquanto lava prato, vai adorar enquanto lava roupa, vai adorar enquanto vai à empresa. Aí na empresa você sabe que não pode ficar com a boca aberta cantando, atrapalhando os outros que não acreditam no Deus que você acredita. Aí você vai estar naquele comportamento, chegando pontual, obedecer o seu patrão. Se tem uma empresa, vai ser justo com seus empregados. É isso que é adoração. O tempo todo ligado no que Deus fala, no que Deus ensina. E as pessoas vão vendo que você realmente está pegando fogo. Porque a palavra é como fogo, não é isso? A palavra é como fogo. Jeremias 23, versículo 29. Então, se você vive a palavra, incendeia onde você chega. Todos olham e veem que há uma diferença. O que, é que ela tem? O que, é que ele tem? Um avivamento. Estão na busca constante do Deus vivo. Um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que não menospreza, que não despreza os seus filhos. Todos vão ver isso quando há um avivamento. Então teve uma grande confissão e oração. Os levitas que ocupavam a plataforma, chamada aqui de escadas, para nós, né, escadas, conclamaram o povo a se levantar e abençoar o Senhor, o seu glorioso nome. O Senhor e seu glorioso nome. Em seguida segue a oração. É a oração mais longa registrada na Bíblia e é muito parecida com a oração de Daniel. Louvado seja Deus. Você vê Daniel 9, oração de Esdras, você vê Esdras 9. Essas três orações merecem uma cuidadosa comparação e estudo. São as orações mais longas, né? Primeiro há uma bela invocação e explosão de adoração. Tu és o Senhor, só tu. Tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e tudo que nele há, os mares e tudo que nele há, tudo os que e tu os preservas a todos, e tu os preservas a todos, e o exército do céu te adora. Aqui está o louvor ao Criador, cujo poder é reconhecido, bem como um preservador de sua criação, aliança de Deus com Abraão, e a semente de Abraão é mencionada em seguida, nesse capítulo 9. Louvado seja Deus. É a oração mais longa e é o que Deus requer de nós. Um momento de intimidade na madrugada longo, no mínimo 1 hora. Jesus cobrou isso dos discípulos. Não podes orar comigo nem ao menos 1 hora, lembra disso? No Getsemane?
E hoje nós vemos que o Senhor continua querendo que a gente tenha pelo menos uma oração mais longa, uma paixão de ouvi-lo, uma paixão de conversar com ele, uma paixão de ouvi-lo. Porque conversar, você pode conversar o dia todo com ele, ele está lhe ouvindo, ele nunca perde você de vista. Mas a madrugada é o lugar apropriado para você ouvir a voz de Deus. Então, amamos ao Senhor? Somos verdadeiros adoradores? Então, quando o Senhor nos acorda que nós vamos ao banheiro, Ele está dizendo: está na hora de você conversar comigo. Seja que hora for, você já dormiu, se você foi uma pessoa, está sendo uma pessoa zelosa pela sua saúde, você sabe que a medicina tem mostrado a cada dia que o sono não pode você ir dormir depois da meia-noite, você precisa dormir no máximo às 21 horas, porque se dorme às 21 horas, você 3 horas da madrugada você já está totalmente recuperada. Esse sono antes da meia-noite, de preferência bem cedo, eu procuro dormir 19 horas que eu posso. Eu sou uma avó que não crio netos. Deus me deu esse privilégio de ensinar os meus filhos, durante o tempo que estavam criança, a estarem obedientes, a obedecer a palavra de Deus. Culto doméstico no tempo de criança não faltou na minha casa. Eles aprenderam como deve ser a vida de um filho de Deus. Então, eles casaram com responsabilidade para criar os seus filhos, que esse é o dever. Cada um criar seus filhos. Vovó cochila, a vovó já deu a parte dela, criando os seus filhos. Agora é tempo dela estar só na parte da adoração, nos cultos de oração, só adorando a Deus. Então, é o que acontece comigo. Eu durmo cedo porque Deus me deu esse privilégio de entender que na minha casa, todos os dias, tinha que ler a palavra com meus filhos e ensiná-los. Eles aprenderam a criar seus filhos. Passe o que passar, eles estão lá com seus filhos. Só trazem na casa da vovó para ver a vovó, para a vovó abençoar. Então, por isso, eu posso dormir às 19 horas, graças ao meu Deus, e acordar 1 hora da madrugada com a graça do Senhor, porque Ele que faz dormir e acordar, e daí em diante tendo os momentos de palavra de Deus, de estar estudando a palavra com minha mente totalmente refeita, porque já dormi, e também ler no lugar secreto a palavra, orar, tudo isso que devemos fazer para glorificar o nome do Senhor. A gente quer viver nossa vida como se fosse um ímpio. O ímpio não tem compromisso. Ele dorme a hora que quer, porque ele vai dormir até a hora que ele quiser também. Mas nós temos compromisso com Deus. Nós somos a noiva do Senhor Jesus. Então temos que compromisso. A gente sabe que um homem em casa, ele tem um compromisso com a sua esposa, de ir para a sua cama um horário suficiente para estar se mantendo num relacionamento bom, gostoso com sua esposa. E se prepara todo. É banho, é tudo, é perfume, tudo, vão dormir, tudo beleza, né? Porque estão se amando e querem usar o tempo na sua intimidade, vão preparados, dormem o suficiente para poder estarem saudáveis. Agora, como é que a gente tem um Deus que gosta de falar na madrugada, porque sabe que é a hora que a gente tem mais condição de ouvi-lo, e a gente se nega a isso? Por quê? Porque a gente vive uma vidinha comum, como ímpio. Não considera que tem um noivo. E que tem noivo, no caso é o nosso marido Jesus, né? Não se fala de noivo, estou falando do marido Jesus. Tem um momento que ele quer estar falando com a noiva. E a gente não considera, não é isso? Vai dormir tarde, ainda fica procurando uma coisa para poder o sono não chegar logo. Tem medo do sono. Aí tá querendo dormir, não, mas eu vou futucar daqui e daquela. No mínimo, vai ver um assunto importante na internet para o sono espalhar um pouquinho, porque acha que tem que dormir igual o ímpio. É, o ímpio gosta da noite, de dormir tarde, mas graças a Deus que nós estamos entendendo pela palavra, nosso compromisso com Deus não nos dá o direito de estarmos dormindo a hora que a gente quer, porque o melhor horário para falar com Deus é para ouvi-lo na madrugada. Tudo isso faz parte do avivamento. Quem não estiver entendendo, procure conversar com o Espírito Santo e ver se realmente eu estou falando através dele ou estou falando de mim mesma. É o Senhor que todo tempo, até o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele deu exemplo disso. Logo cedinho, ele estava falando com o Pai. E Jesus não tinha pecado, não tinha nada para confessar, mas ele ia ouvir o Pai na madrugada. Você pega o exemplo de Jesus.
porque ele nos disse na sua palavra que é para andarmos como ele andou. Ele andou assim, comprometido com o Pai. Ele não ficava dormindo na hora que ele queria. Ele dormia a hora que o Pai estivesse sendo, que fosse o suficiente para ele estar cedo com o Pai. Então ele dormia cedo, porque Jesus também não ia estragar a saúde dele. Nós sabemos que ele estava no corpo humano, então a saúde dele tem que ser perfeita. Então tenho certeza que Jesus não ia dormir meia-noite para acordar 3 horas da manhã. 3 horas de sono não é o suficiente, principalmente o sono a partir da meia-noite. Se você dormir 3 horas de sono a partir das 20 horas, meia-noite você já está satisfeito. O sono principal é esse. Mas a gente troca tudo, querendo copiar o ímpio. O ímpio não tem compromisso com Deus. Nós temos. Então, somos diferentes. Glórias a Deus. Então, o capítulo 9 já está sendo comentado, fazendo analogia, como vocês sabem, eu trabalho com analogia, comparando o tempo da antiga aliança que estamos vendo aqui com o nosso tempo, vendo as reações deles com as nossas reações, e com certeza isso é um aprendizado. Louvado seja Deus. Quando eu fizer alguma analogia que não estiver dentro do que Deus requer da palavra, por favor, não faça comentários fora da minha presença. Venham até a mim, porque eu sou humana como qualquer um. Eu estou fazendo comentários que eu digo, acho que está dando, que diz respeito ao assunto do capítulo. Apesar de não estar falando detalhadamente, mas estou comparando a nossa situação com a situação do povo de Deus na antiga aliança. Aí qualquer dúvida, eu não tenho dificuldade de receber qualquer um que tiver dúvida, porque a pessoa certa para saber do que você não entendeu, do que você achou errado, sou eu que estou falando, não são as outras pessoas. Então vem direto para mim, providencia a vida na nossa casa e vai dizer, olha, apóstolo, eu sou uma das discípulas do ministério, e eu estava ouvindo a senhora comentando, fazendo suas analogias, e não achei que essa analogia era correta, porque a vida, a Bíblia, nos mostra isso, e quando o irmão ofender, fizer alguma coisa que não está legal, nós vamos a ele. Por isso que a gente não pode ficar sem estar ouvindo Deus o tempo todo. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Alguma coisa errada com o seu discipulador, ou com a discipuladora geral do ministério, a apóstola Raio, vai a ele, vai ao discipulador, vai a mim. Somos seres humanos, somos capazes de falhar. E a gente acerta tudo na presença do Espírito de Deus. Capítulo 9 estamos encerrando aqui e agradecendo ao Senhor, né? O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.